Uma ótima noite de quarta-feira para você que está aqui na NET Campinas. Está começando mais uma edição do seu Resenha da Bola. E mais uma vez a nossa equipe Classe A está reunida, porque a partir de agora a nossa resenha esquenta sua noite com tudo que rola no mundo do futebol e outros esportes. E você sabe, você é o nosso convidado especial para resenhar com a gente todos os dias, sempre das 7 às 8 da noite. E claro, você tem os canais alternativos para acompanhar o nosso programa. Além aqui do Canal 8, no próprio site do Canal 8, que é o canal8.tv.br, no site do programa, que é o resenhadabola.com.br, nas nossas redes sociais e em canais alternativos que muito em breve nós estaremos divulgando para você interagir e poder participar conosco. E como eu já venho dizendo aqui desde a última segunda-feira, este aqui é o pontapé inicial em um grande projeto de comunicação que nós estamos preparando na área esportiva para você. Muitas novidades estão chegando em redes sociais, em outras mídias, como no Rádio FM, por exemplo, que você vai saber muito em breve. Os assuntos de hoje para você: Seleção Brasileira Pré-Olímpica classificada. Ontem não foi fácil não, hein? Um sufoco diante da seleção da Bolívia, mas vencemos por 5-3 e já estamos antecipadamente no quadrangular final, que vai levar duas equipes para as Olimpíadas de Tóquio. A rodada do Campeonato Paulista, sim, já começou com um jogo hoje à tarde, tem sequência hoje à noite e vai ser fechado amanhã. Os times de Campinas somente entram em campo amanhã. E tem mais outras informações importantes. Hoje vamos falar, inclusive, de futebol feminino. E também vamos falar sobre as nossas novidades. E tem mais uma. Esse rapaz que está aqui ao meu lado é um craque de bola. Nós sabemos disso, você também sabe. Mas a partir de hoje, nós vamos começar a mostrar lances e golaços do nosso Marco Aurélio. Hoje vamos mostrar um, e ao decorrer dos nossos programas, outros lances do craque Marco Aurélio. Boa noite, Marco. Boa noite, Maurício. Boa noite, Marco. É um prazer estar aqui mais uma vez. E assim, eu fico lisonjeado, né? Por esse quadro que você, né, tá montando aí sem muita... meio sem querer aí, não falou nada comigo, agora que eu estou começando a entender, né? Mas vai ser um prazer muito grande estar mostrando um pouquinho da minha carreira. É verdade, isso é porque você merece. Maurício, foi uma carreira de praticamente aí 20 anos só ligada ao futebol, ainda hoje trabalho no meio, né? Agora numa função um pouquinho diferente, desde o ano passado já vem fazendo essa função de comentarista, né? Numa rádio que a Ponte Preta, o ano passado, desenvolveu. E agora aqui na televisão com você, com o Guina, com o Alex Oliveira, e trazendo nossos convidados, nossos amigos, para fazer parte dessa resenha esportiva aqui todo dia, né? No canal 8 da NET. Perfeitamente. E o nosso outro convidado desta quarta-feira é o nosso querido Michael Romelli. Ele é um cara que vocês vão ver pouco aqui na frente das câmeras, mas ele trabalha muito por trás das câmeras e é um dos responsáveis por esse projeto, para que esse projeto aconteça. Ele é um homem muito mais ligado, por exemplo, ao show business, ele é um homem muito mais ligado ao rádio, é um empresário de sucesso, é um homem vencedor em tudo aquilo que ele faz em outras áreas. E agora veio também reforçar o time da TV. E as coisas estão acontecendo, as coisas estão se transformando. Essa transformação de Canal 8 Esportes para a Resenha da Bola tem muito a participação e a responsabilidade na organização do projeto do nosso querido Michael Romelli. Antes de mais nada, Michael, é um prazer ser seu amigo e depois ser mais uma vez seu parceiro de trabalho. Boa noite, seja bem-vindo. Bom, boa noite, Marco, boa noite, Maurício. Para mim que é um prazer. Na verdade, sou uma pessoa que trabalho atrás mesmo, como o Maurício falou, mas essa amizade que eu tenho com o Maurício, ela vem de 10 anos atrás, quando o nosso grupo fez um investimento aqui no interior de São Paulo,
e trouxe como diretor de esportes para a nossa rádio que nós locávamos na época, que foi a frequência 106,1. Foi o Maurício responsável por narrar todos os jogos que a Digital FM transmitiu ao longo desses anos que locávamos essa frequência, né? Hoje nós já temos uma nova frequência que já opera em 15 cidades aqui no interior de São Paulo, e o nosso próximo passo, que em breve a gente vai estar anunciando aqui, já está bem adiantado, já estamos em finalização de contrato, é acumulando aí mais 80 cidades para que esse projeto ele saia não só na televisão, como também no rádio. Então faremos aí para 95 cidades, um trabalho muito interessante, tanto na TV quanto no rádio, com toda essa equipe, com o Marco, com o Alex, com o Maurício, com o Guina, enfim, todo mundo que faz parte desse projeto vai estar envolvido tanto na TV quanto no rádio. Para mim é uma satisfação estar aqui. Perfeito. Daqui a pouco você vai contar mais para a gente, para o nosso telespectador, para o nosso internauta, como é que funcionam os bastidores, né? A organização, porque é uma parte trabalhosa, né, Marco? A gente que está aqui diante das câmeras, apresentando, comentando, a gente até não tem ideia de todo o esforço, né, de tudo aquilo que é movimentado pela equipe técnica, pela equipe de produção, pela equipe administrativa, pela direção, enfim, o esforço que esse pessoal tem. Daqui a pouco a gente vai passar uma ideia para o nosso amigo telespectador. Mas antes disso, vamos falar de bola rolando. A bola rolou ontem, pré-olímpico, lá na Colômbia. Você vai passar a ver a partir de agora as imagens, os melhores momentos do jogo, e a seleção brasileira teve trabalho para vencer a Bolívia. Na teoria, seria um jogo até fácil, mas o Brasil, até porque a defesa brasileira falhou, e não foi pouco, o bambu entortou, e quando o bambu entorta, a defesa entorta junto. Por isso o Brasil tomou 3 gols de uma seleção que já tinha dado trabalho para o Uruguai, então não foi surpresa. O Jardine obviamente assistiu esse confronto, os jogadores da seleção também viram e sabiam que a Bolívia não era um time tão bobo assim. E mesmo dessa maneira o Brasil se deu ao luxo de tomar 3 gols, mas a sorte é que a seleção foi competente, conseguiu fazer 5 gols. Houve um momento em que o placar ficou até mais apertado, a gente chegou até a temer pela sorte da seleção, embora até com um empate a seleção se classificaria pela combinação matemática de resultados, mas a vitória tranquilizou o grupo. O empate poderia até abalar, né, um pouquinho a campanha da seleção brasileira, que tem 100% de aproveitamento até agora, e o importante é que o Brasil está invicto, está classificado. Antony, 3 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Brasil. Matheus Cunha, 15 minutos, 2-0. Abrego, a 20 minutos, descontou. Guga, a 38, ampliou. Ranier, no segundo tempo, a 15, fez mais um gol para o Brasil. O Abrego, a 25, diminuiu. Depois o Reyes, a 34, ele deixou tudo encostadinho no placar, até que o PP, a 50, né, já nos acréscimos, acabou fazendo o 5º gol da seleção brasileira, que ontem vencia com Ivan, Guga, Nino, Bambu e Caio Henrique. Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Reinier, depois do Bruno Fux, né, um zagueiro entrando para segurar a onda lá atrás, mas isso já no finalzinho do jogo. Antony, Paulinho, depois Pepe e Matheus Cunha, depois o Igor Gomes, esta equipe do André Jardine. Você gostou do que viu ontem, Marco Aurélio? Olha, Maurício, surpreendeu o time da Bolívia, né? Eu acho que, como você falou bem aí, a gente dava como se fosse um jogo fácil para o Brasil. Se iniciou assim, né, Maurício? Até onde eu estava assistindo o jogo, se falava que poderia ser uma goleada até bem ampla do Brasil, com aqueles 10, 15 primeiros minutos, mas depois não foi aquilo que a gente pôde perceber, né? Um detalhe que tem que se colocar, que o segundo gol do Brasil, o Matheus estava impedido, né? Se tivesse o VAR, né, o gol do Matheus teria sido anulado. E com isso, né, a Bolívia tinha chegado ao empate. Sim, aí ficaria muito mais difícil. E aí poderia ter complicado a situação do Brasil dentro da partida. Mas eu vi um lance, eu vi os melhores momentos de Uruguai e Bolívia. E quando eu olhei o placar, né, meio que rápido assim, eu achei que o Uruguai tinha ganho o jogo. Até porque, Maurício, nos melhores momentos, teve uma hora que
o Uruguai teve 2 ou 3 ataques que estava com 4 contra 2, 4 contra 3, sempre numa questão numérica grande. Então, eu dentro daqueles melhores momentos ali, eu falei, o Uruguai ganhou, a Bolívia estava tentando achar o gol, né? Porque deveria estar perdendo a partida, porque assim, é um pouco estranho você, um time que está ganhando, né? Ter uma situação numérica na sua defesa, né? Menor do que o time que está atacando. E eu achei estranho. Quando eu vi no final, a Bolívia chegando ao gol, o terceiro gol, e o Uruguai perdendo a partida, né? Fiquei meio assim. E dentro dos comentaristas, dos comentários antes da partida, se falava que o jogo Uruguai e Bolívia foi um jogo meio esquisito por causa da maneira da Bolívia se portar dentro da partida. E a Bolívia entrou igualzinho contra o Brasil. O Brasil teve muitas chances de fazer gol, né? Só que acontece, o Brasil não colocou fazer todos os gols que criou, né? E com isso dificultando a sua defesa. O Bambu fazendo uma partida, um jogador que eu elogiei aqui, né? Vindo na primeira partida principalmente muito bem, na segunda também, e nesse jogo foi um desastre, né? Então assim, eu acho que o Brasil se assustou um pouco da maneira de jogar da Bolívia e se criou uma situação muito complicada para o Brasil no finalzinho, que eu vou falar, que se não tivesse achado aquele, né, quinto golzinho ali, ia ter tomado um sufoquinho ali até o final. E com chance da Bolívia ainda empatar antes do quinto gol do Brasil. Então eu acho que o Brasil tomou um susto, mas como a gente já previa, né, o Brasil classificou aí antecipadamente e com 100% de aproveitamento. E até porque o Brasil tomou uma bola no travessão no finalzinho da partida, porque a Bolívia, mesmo tomando o quinto gol, ela não se assustou, ela foi para cima, o Ivan estava um pouquinho adiantado e quase o Brasil ainda ficou no 5-4. Então, Maurício, e assim, cara, e a gente via a Bolívia com 4, 5, 6 jogadores atacando, né? Um time sem medo. Então, assim, não tinha um posicionamento fixo. Tanto que o terceiro gol da Bolívia foi o zagueiro que jogava do lado esquerdo, né? Que do nada entrou numa jogada trabalhada pela Bolívia. Quem entrou para cabecear a bola e fez o gol foi o zagueiro do lado esquerdo. Então, assim, por aí você já vê que a Bolívia não tinha assim, uma função estabelecida. Era um time que atacava muito, não tinha preocupação de voltar para marcar. Só que o que acontece? O Brasil não fez, mesmo sendo 5-3, o Brasil poderia ter, principalmente no início do primeiro tempo, ter feito 3-4. Mas depois da metade do primeiro tempo em diante, o Brasil ali se portou de uma maneira muito ruim, principalmente na sua defesa, deixando com que o jogo se dificultasse no final. Bem, agora fica a expectativa já para a segunda fase, embora o Brasil volte a campo na sexta-feira, também às 10h30, para enfrentar a seleção do Paraguai, o último compromisso desta primeira fase. E um detalhe é que o Tite viaja para a Colômbia para acompanhar em loco a seleção brasileira sub-23 na segunda fase para observar de perto esses garotos. Não que ele não esteja observando à distância, né, como nós estamos fazendo, mas agora ele vai lá observar e talvez dar alguns pitacos para o Giardini. Isso pode fazer alguma diferença para os garotos? Olha, Maurício, eles sabem que estão sendo acompanhados pelo... Inclusive, me parece que tem 2 jogadores que estão nessa seleção sub-23 que serão possíveis convocados da seleção profissional, né? Então, assim, o próprio Ivan já foi convocado, né, para essa seleção. Até falar de Ivan, né, o Ivan tem feito umas partidas meia complicadas, né, Maurício? Sim. Meio inseguro, coisa que a gente não vê, né, aqui, principalmente na Ponte Preta e também nos campeonatos anteriores que o Ivan tem disputado pela seleção. Eu estou achando ele um pouco meio sem confiança, né? Não sei se foi por causa daquela primeira partida que ele, numa bola até normal, de uma pressão... Foi mais culpa da defesa do que dele, propriamente. Né? E a torcida começou a pegar no pé dele, eu acho que se criou um certo, né, uma certa insegurança no Ivan, e a gente vê ele um pouquinho inseguro, né, Maurício? Então, assim, mas eles sabem que estão sendo acompanhados, né, pelo treinador da seleção principal, e ele estando lá, eu acho que de repente pode ser uma confiança a mais para que eles possam fazer até melhor do que já vem fazendo. Perfeito. Bem, aí então o panorama da seleção brasileira, sufoco
Mas o que vale são os 3 pontos, o que vale o que vale é a vitória e as lições que o Brasil tirou desse confronto de ontem, dessa situação difícil e complicada. Mas uma outra coisa que a gente tem que considerar, Marco Aurélio, é o seguinte: não existem mais bobos no futebol. E a gente vê que desde a base, desde os torneios sub-15, sub-17, sub-20 e no sub-23, a América do Sul está mudando, o panorama do futebol sul-americano está mudando. Até um tempo atrás, quando você dizia, olha, vamos jogar contra a Venezuela, contra a Bolívia, contra Peru, são times completamente bobos. São 3 pontos na sacola. Hoje não existe mais isso. Maurício, é verdade. Eu acho que o futebol em si, ele começou a ficar um pouco nivelado mais por baixo, né? Porque a gente fala sempre isso aqui. O nosso futebol, né, regrediu um pouquinho em questão aos outros times sul-americanos. A própria Argentina, que ali geralmente era Brasil e Argentina, né? Exato. A supremacia total de Brasil e Argentina. E o Uruguai chegando, né? E o Uruguai, que era o time, o Paraguai, às vezes fazia, né, alguma... Mas hoje não. Hoje começou a se criar, da Bolívia fazer bons times, do Peru, da Venezuela, que é um país que tem evoluído muito, né? Tanto na principal quanto na base. Então, assim, a gente tem tido muitas surpresas aí, mas mais por problemas nossos internos aqui do nosso futebol do que propriamente uma evolução do futebol sul-americano sem o Brasil e a Argentina, né? Eu posso falar bem porque eu disputei sul-americanos, né, na minha época de sub-17, sub-20 e realmente, né, tinha uma certa facilidade, tanto que teve um jogo contra a Venezuela que a gente ganhou de, se eu não me engano, 10-1 da Venezuela, né? Eu fiz 3 gols nessa partida, inclusive, né? Então, assim, tinha uma certa facilidade, aonde hoje você não vê tanta diferença assim, né? Você vê aí o time da Bolívia aí que era, de repente, entre aspas, mais fraco, colocou uma dificuldade tremenda na seleção, enquanto o Uruguai não colocou, as outras equipes que jogaram contra o Brasil não teve essa dificuldade. Então, assim, por isso a gente vê hoje que o futebol está muito nivelado e um pouco por baixo, né, Maurício? Só para fechar esse papo, Marco Aurélio, Antony está indo para o Ajax da Holanda. Seria esse o momento certo para esse jogador deixar o São Paulo e o futebol brasileiro? Eu acho que, de repente, pode ser concretizada aí essa negociação, mas por uma questão financeira que o São Paulo precisa fazer um caixa, urgentemente, né? Então a gente sabe que para eles conseguir manter um padrão normal dentro do que é o São Paulo na sua parte administrativa, o São Paulo já está tentando, né, vender o Antony, principalmente o Antony, há bastante tempo. Não conseguiu, né? Teve uma sondagem, inclusive da mesma equipe que está levando agora, e parece que agora com essa ida dele e pelas partidas que vem fazendo no Sub-23, se firmou essa situação e parece que realmente vai ser concretizada. Bem, vamos aguardar aí o que vem pela frente. Você está no canal 8 da NET, na resenha da bola, que volta já depois do intervalo. Aguarde um instante só.